Bom dia, hoje segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020. Ontem alguém reclamou que eu confundi 2020 com 2019. Quero avisar aos novos inscritos no canal que isso é um tanto quanto recorrente. Dia desses, num ato falho imperdoável, eu disse que Vladimir Putin pertencera à CIA. Claro, foi um ato falho. Os mais antigos do canal sabem que, vez que outra, esse que vos fala comete esses deslizes. São atos falhos. Eu, evidentemente, falava de um ex-agente KGB. Ex é eufemismo. Mas, por alguma razão, saiu CIA num primeiro momento. Depois, como o assunto continuava envolvendo Vladimir Putin, acabei fazendo a devida relação. Mas acontece, são coisas que acontecem. Então, voltando lá para confirmar, hoje, dia 3 de agosto de 2020, segunda-feira, a semana começa com uma notícia bastante interessante, mas a notícia diz o seguinte: os Estados Unidos estão preocupadíssimos com o fato da China e do Irã estocarem grande quantidade de peixes. Mas antes disso, uma informação. À noite estarei no canal Brasil Agora. Canal Brasil Agora é um canal de notícias do dia, com Alexandre Beley, esse que vos fala, e Lucimar Neiver. O canal é da dona Lucimar Neiver. O link está logo aqui abaixo do vídeo, a parzinho do vídeo você encontra o link. Se buscar, se for no buscador do Google ou do YouTube, certamente não encontrará, porque ele está lá, classificado entre os últimos dos últimos canais. Então, para facilitar a busca, está aqui o link, logo abaixo do vídeo, Canal Brasil Agora. Nós entramos no ar lá pelas entre 6h30 e 7h30, ou 6h30 e 8 da noite, depende de como andam as coisas até o fim do dia. Muito bem, amigos, uma grande preocupação, ou melhor, uma luz vermelha foi acesa na Casa Branca por conta de um grande arrastão que a China vem fazendo pelos mares do mundo. Eu dei a notícia na semana passada, lá no canal Brasil Agora, de que a China entrou nas águas equatorianas, ou melhor, ainda está em águas internacionais, mas bem ali, próxima das Ilhas Galápagos. Vocês estão vendo no mapa onde se localizam as Ilhas Galápagos, e esses círculos que vocês estão vendo são as 220 milhas náuticas que pertencem da esquerda às Ilhas Galápagos e a leste do Equador. São águas equatorianas. Só que esses pontinhos azuis que vocês veem no mapa são exatamente 260 barcos chineses que estão em águas internacionais ainda, porém muito próximas às águas que pertencem às Galápagos e ao Equador, que detém as Ilhas Galápagos. Os chineses estão ali para fazer um grande arrastão. A denúncia do Equador é que a China, com seus barcos predadores, está simplesmente destruindo a fauna e a flora de uma das regiões de um dos ecossistemas mais frágeis do planeta, mais ricos, ecossistemas riquíssimos, porém muito frágeis. E o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo disse hoje que os Estados Unidos não permitirão que a China destrua aquele ecossistema. Mas, contudo, as palavras de Mike Pompeo vão além. O secretário de Defesa norte-americano, o secretário de Estado, melhor dizendo, está mais preocupado com o fato da China estar estocando todo o peixe que tem colhido nos mares do mundo, estocando em bunkers com geladeiras subterrâneas, prevendo, evidentemente, uma grande carestia no futuro de alimentos.
Isso quer dizer, em bom português, que a China está prevendo uma guerra, está se preparando para uma guerra e, ao mesmo tempo em que recolhe todo o peixe que pode, tem ajudado também o seu parceiro Irã, o Irã com o qual está de laços cada vez mais apertados no Golfo Pérsico. A China fez grandes arrastões pelo Golfo e dividiu o produto da pilhagem, por assim dizer, com o seu parceiro Irã, que também está estocando grande quantidade de alimentos. Bem, a preocupação se justifica pelo seguinte: o Irã é o país hoje mais forte do Oriente Médio, ou do Golfo, juntamente com a Turquia. Esta condição foi dada justamente pela retirada dos Estados Unidos, de boa parte da força americana, do Iraque. Só que a história é bastante longa. Essa história começou em 1990, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque pela primeira vez. Naquela época, o presidente americano chamava-se George Bush, o Bush pai, e entrou no Iraque porque o Iraque havia invadido outro protegido americano, o Kuwait. Bem, aqui é preciso fazer um parênteses. O Iraque, em 1990, era comandado com mão de ferro por Saddam Hussein, que, por sua vez, era o principal aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. Saddam Hussein tinha avisado por diversas vezes o presidente americano George Bush pai que teria que fazer alguma coisa contra o Kuwait, o seu vizinho Kuwait, o pequeno Kuwait, que, apesar de ser pequeno, era um grande produtor de petróleo, muito rico, e, segundo Saddam Hussein, estava de algum modo favorecendo o Irã, com quem o Iraque brigava há muitos anos, estava em guerra. Bem, George Bush pai não deu atenção, ou fez que não via problemas nos alertas de Saddam Hussein. Outros dizem que George Bush pai deixou simplesmente o barco correr, deixou que Saddam Hussein invadisse o Kuwait para depois ter uma desculpa de ele, George Bush, invadir o Iraque. E assim foi feito, estranhamente. O Iraque invadiu o Kuwait e logo em seguida os Estados Unidos criaram a primeira grande coalizão no Oriente Médio para entrar em guerra com o país de Saddam Hussein. Os Estados Unidos, depois da invasão do Iraque ao Kuwait, fez uma forte aliança com países do Golfo, como a Arábia Saudita, Iêmen, Emirados Árabes Unidos, mas principalmente com o Egito e até mesmo com a Síria. Por quê? Porque Saddam Hussein era o perigo. George Bush convenceu os países árabes, sobretudo, e o Egito, de que uma vez que Saddam tivesse invadido o Kuwait, estaria tão forte a ponto de ser um perigo para todos os países da região. Quem sabe pudesse até mesmo entrar em guerra com a Arábia Saudita, que na época deu todo o apoio para a invasão, para a guerra entre Estados Unidos e Iraque. Pois bem, ali George Bush formou uma grande coalizão no Oriente Médio e chamou aquela coalizão de Nova Ordem Mundial. Ali, segundo George Bush pai, estava definitivamente assinado um tratado global em que os Estados Unidos encabeçava um conjunto de países para proteger o Oriente Médio e iniciar, portanto, uma nova fase da humanidade. Bem, vamos só fazer aqui a nossa primeira baldeação. Baldeação realizada. A guerra começou, e a guerra começou com dois ausentes, por assim dizer. A Rússia, em primeiro lugar, e Israel também.
A Rússia porque estava bastante enfraquecida naquele momento, no começo dos anos 90. Ficou de fora, ficou observando. E Israel, por incrível que pareça, foi proibida ou intimidada pelos Estados Unidos a não reagir contra o Iraque. Porque, embora o Iraque tivesse invadido o Kuwait, pensando que receberia apoio norte-americano, de repente, uma vez invadido o Iraque, sentiu que o seu apoio havia desaparecido, mas junto com o desaparecimento do apoio americano, o Iraque de Saddam Hussein, sunita, estava também numa posição complicada com outros países muçulmanos, como o Egito principalmente, como a Arábia Saudita. De repente Saddam Hussein se deu conta que havia perdido o apoio dos Estados Unidos, mas também não tinha nenhum apoio com países de língua árabe, nenhum apoio com os países árabes da região, menos ainda com o Egito. Bem, o que fez Saddam Hussein? Pensou, preciso atacar Israel para recuperar a moral com os árabes, porque uma vez que eu ataque Israel, os árabes me darão apoio. Pois acontece que George Bush se antecipou e disse o seguinte para Israel: vocês serão atacados, mas não respondam, porque isso é parte de uma aposta do Iraque. E não deu outra. O Iraque lançou mísseis, sim, sobre Israel. Não causaram nenhum dano, mas os mísseis iraquianos chegaram até território israelense. E Israel, embora quisesse retalhar fortemente o Iraque, foi contido pelos Estados Unidos, razão pela qual foi outro ausente dessa guerra. Bem, uma vez que a guerra terminou, coube aos Estados Unidos manterem-se na região. E a partir dos anos 90, os Estados Unidos, de certa forma, mudaram-se lá para o Oriente Médio, principalmente para a Arábia Saudita, onde formou a sua maior base fora dos Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, desde a OTAN. Pois é, os Estados Unidos tomaram conta do Oriente Médio sob o governo de George Bush pai. Em 2003, outra guerra contra o Iraque, aí para definitivamente tirar Saddam Hussein não só do poder, como também desta vida. E assim aconteceu. Acontece que em 2003 a guerra contra o Iraque foi motivada por uma espécie de vamos atrás de armas de destruição em massa que o Iraque a rigor nunca teve. Estava no governo americano o filho de George Bush, o Bushinho, George Bush filho. A guerra foi muito suspeita. Primeiro, porque foi uma resposta a um ataque que os Estados Unidos recebeu em seu próprio solo. Quem não lembra das Torres Gêmeas? Pois é, acontece que as Torres Gêmeas não foram derrubadas por nenhum iraquiano, menos ainda por Saddam Hussein. Quem assumiu o ato terrorista foi Bin Laden, da Arábia Saudita, de uma família nobre da Arábia Saudita. Acontece que Bin Laden estava já há algum tempo ameaçando, entre aspas, os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estavam profanando um solo sagrado, o solo sagrado da Arábia Saudita. Hoje sabe-se que tudo foi um grande teatro. Bin Laden foi usado, ou melhor, foi um ator nessa peça, porque é preciso lembrar que Bin Laden foi formado na CIA, trabalhou para a CIA. Bin Laden foi usado como uma desculpa para os Estados Unidos fortalecer ainda mais a sua presença no Oriente Médio, mas não na Arábia Saudita. Foi uma desculpa para transferir as suas tropas da Arábia Saudita definitivamente para o Iraque. Bem, tudo isso aconteceu não levando em conta o vizinho mais hostil da região,
ou seja, o Irã. Os Estados Unidos usaram a guerra contra o terror para fortalecer a sua presença no ponto mais estratégico do Oriente Médio, o Iraque, e dali, evidentemente, formar a sua grande base para uma nova ordem mundial. Só que algo deu errado. Com a chegada de Obama ao poder, por incrível que pareça, o plano globalista dos Bush foi por água abaixo, porque Obama, em 2015, mandou que as tropas americanas saíssem do Iraque, conquistado a duras penas. E assim foi feito. Os Estados Unidos, sob o governo Obama, de repente se enfraqueceram na região. Acontece que Obama não morria de amores pelo Iraque e menos ainda lutava pela paz na região. O que ele queria, na verdade, era fortalecer aquele país que deu muita risada desde 1990, quando os Estados Unidos atacaram um aliado seu, o Irã. O Irã dos Ayatollahs riu em 1990, quando os Estados Unidos atacaram o Iraque. Riu depois, em 2003, quando os Estados Unidos novamente atacaram o Iraque. Só que entre uma risada e outra, os Ayatollahs xiitas foram infiltrando uma propaganda contra os sunitas dentro do Iraque. Foram criando bases xiitas dentro do Iraque. E assim foram criando poder naquela região, a ponto de formarem um corredor que ia do Irã até a Síria, corredor que é usado até hoje. Pois bem, com a retirada das tropas americanas do Iraque no governo Obama, fortaleceu-se mais do que nunca o Irã. Depois Obama ainda deu vida boa ao Irã, despejando toneladas de dólares naquele país e desobrigando o Irã a submeter-se às regras internacionais das energias atômicas, ou seja, dando carta branca para o Irã construir sua bomba atômica. Saiu Obama e entrou Donald Trump. Este, por sua vez, também não quis fortalecer-se na região, dando, digamos assim, continuidade ao projeto dos Bush, de fazer do Oriente Médio uma casa globalista. Não, Donald Trump foi enfraquecendo a presença americana na Síria, dando aos turcos uma autonomia em boa parte da região da fronteira entre Turquia e Síria, deixando os curdos meio que a ver navios, saindo da Síria e também enfraquecendo sua presença no Iraque. Tudo porque Donald Trump acreditava e acredita até hoje que é muito melhor fincar pé num único território, e esse chama-se Israel, do que envolver-se muito em outros países que, segundo Trump, os americanos nem sabem onde ficam. O plano de Trump é o seguinte: fazer com que as relações entre Israel e os outros países da região sejam boas, sejam relações comerciais sólidas. Portanto, se o Estado de Israel conseguir ter ótimas relações comerciais com os seus vizinhos, os Estados Unidos não precisa gastar tempo, dinheiro e suas tropas em outros países da região. Foi mais ou menos essa a política de Donald Trump. Acontece que esta política, por mais bem intencionada que seja, tem dado ao Irã ainda mais poder. Hoje o Irã é o grande inimigo de toda a região. A Arábia Saudita tem medo do Irã. Israel está sempre preparado para um ataque do Irã. E o Irã agora conta com esta força extra. A China, que tem se valido da mesma política dos Bush, quer fincar pé na região. E para isso nada melhor do que associar-se ao Irã. Esse é o quadro geopolítico da atualidade. A China, mais do que nunca, representa os interesses dos globalistas. E por isso,
mais do que nunca é preciso ocupar o vácuo no Oriente Médio deixado pelos Estados Unidos. Pois é, o que virá daí? Bem, o que virá daí é uma resistência de Vladimir Putin. E não é por outra razão que lá dentro da Rússia Putin está sendo pressionado a deixar o Oriente Médio para a China e para o Irã. Sim, pois é, logo Putin. É esperar para ver o que acontece, mas a situação é bastante complexa. A China quer ser os Estados Unidos dos anos 90. Até depois, amigos.